Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que recebemos, uma análise sobre uns eventos recentes no Brasil, sabe? Isso. E o texto sugere, assim, um cenário de crise institucional, talvez mais fundo do que parece, né? Exato. As fontes detalham ações do judiciário, uns desafios do governo e como isso bate direto na vida das pessoas. A ideia é a gente tentar entender o que está preocupando ali na visão dessa fonte, né? Sim, e olha, um ponto que chama atenção logo de cara é uma viagem, né, de um ministro do STF, Prozeus, bem no meio de umas polêmicas internas. É um bom gancho. Ok, então vamos analisar isso com calma. Bom, o material que a gente tem aqui dá um foco especial no judiciário. Descreve essa viagem do ministro Barroso para os Estados Unidos. Certo. Tem a agenda oficial, claro. Sim, mas o texto também especula um pouco, né? Tipo, por causa de todo o contexto das controvérsias do ministro Moraes. Ah, entendi. Se não seria para sondar a imagem do Brasil, do STF lá fora. Algo assim. Isso. O texto até menciona um encontro com o Bill Clinton. Olha só. E aí, segundo a fonte, ficam perguntas no ar, sabe? Se seria uma articulação internacional, alguma coisa nesse sentido. E o fascinante aqui, ou melhor, o que essa análise que a gente recebeu destaca é como essas ações e outras do ministro Moraes, que o texto cita... Que seriam quais, por exemplo? O texto fala de censura, ordens contra jornalistas, umas multas pesadas, até prisões. Entendi. E a fonte conecta tudo isso a uma interpretação, né, de que o judiciário estaria se politizando cada vez mais. E qual seria a consequência disso, segundo o material? Bom, o argumento ali é que isso estaria minando a confiança do público, sabe? Gerando uma erosão. O texto descreve uma linha bem tênue sendo, talvez, ultrapassada, né? Onde a defesa da democracia, para essa fonte, poderia estar se misturando com o controle da narrativa. Exatamente essa a leitura que o material apresenta. E essa percepção de problemas, de fragilidade institucional que a fonte descreve, ela não fica só no judiciário, certo? O material vai além? Não fica. Aponta para falhas com impacto bem direto no cidadão comum. E aqui fica bem interessante. Ou preocupante, né? Como o quê, por exemplo? Olha, o exemplo que o texto detalha bastante e é chocante mesmo é o escândalo no INSS. Ah, sim, os descontos indevidos. Isso. E aposentadoria, pensão, pegou justamente quem está mais vulnerável, né? Nossa, muito sério. E a reação inicial do ministro na época, que o texto relata como sendo de surpresa, ou tipo, não sabia, não era tão grave assim, isso, segundo o texto, só piorou a sensação de descaso, de abandono. E não é só isso, né? O material levantou outros pontos. Sim, tem mais coisa. O texto menciona, por exemplo, um contrato, acho que de R$600 mil para o filho de uma figura conhecida do judiciário. Para um serviço que já existia antes, né? Pelo que entendi do material. Exato. Aí a fonte questiona: houve favorecimento? É uma pergunta que fica ali. Complicado. E fala também de isolamento político do governo. Isso, que o governo estaria com dificuldade de articular as coisas no Congresso, perdendo aliados. Entendi. E ainda tinha a questão das licitações, né? Umas coisas meio bizarras que o texto aponta. Sim, as licitações são um capítulo à parte nessa análise que recebemos. O texto descreve leite condensado que não seria bem leite, café que seria mais casca. Nossa. Arroz sendo comprado de empresas com capital social mínimo, mas ganhando contratos gigantescos. Difícil de entender. Pois é. E o ponto-chave da fonte é conectar tudo isso, sabe? INSS, esses contratos suspeitos, a dificuldade política, as licitações estranhas. Não como casos isolados, mas como... Exato. Como sintomas de algo maior. Talvez uma desorganização geral do Estado, como você falou. Uma falta de controle ou de propósito claro, talvez. Isso. A narrativa que o texto constrói é essa, de desorganização, de uma certa injustiça e, principalmente, de um vazio dentro das instituições. Vazio? Como assim? Usam até uma metáfora forte que eu achei bem marcante. Tudo parece, mas nada é. Uau, forte mesmo. Quer dizer, a estrutura tá lá. O prédio, o cargo, mas a confiança, a entrega real para o bem comum, isso estaria faltando na visão da fonte. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças que esse material apresenta? Olha, a análise parece desenhar um quadro assim. Um judiciário que, para alguns, vira um ator político. Certo. Um executivo que lida com escândalos, com dificuldade de gestão e articulação. E o cidadão no meio disso tudo? Exatamente. Sentindo o impacto direto dessas falhas, dessas suspeitas. E o resultado, segundo o texto, é essa confiança nas instituições que vai,
que vai se esfareando. A tal desconexão, né, entre a aparência democrática e a função real dela. É isso que o texto martela. Perfeito. E isso levanta uma questão importante. Uma questão que o próprio material deixa meio que pairando no ar no final, sabe? Qual seria? Diante desse cenário todo que a fonte descreveu, essa desconfiança, essas ações polêmicas em várias áreas, essa sensação de que o sistema talvez não esteja funcionando para todo mundo. Sim. A pergunta que ecoa ali no texto é: quem está realmente defendendo o interesse coletivo? Quem está olhando para o bem comum? E quem estaria talvez usando as estruturas para outros fins, né, particulares ou de poder? Exatamente. Essa é a reflexão final que a análise provoca, né? Uma provocação para a gente pensar sobre esse momento que o material descreve.